Não permita que o YouTube decida que informações você receberá. Isso é sua escolha. O YouTube está deletando nossos vídeos e lhe separando de uma fonte honesta de jornalismo. Garanta seu acesso ao conteúdo da NTD e separe um instante para se inscrever no nosso newsletter, para que, sem importar o que haja aqui, continue tendo acesso a uma fonte de notícias confiável. Pequim reage contra Washington por trabalhar para reduzir sua dependência da China. Isso depois que o presidente Biden emitiu novas ordens para salvaguardar cadeias produtivas. Analisamos a política de Biden quanto à China durante seu primeiro mês no cargo. Crescem as dúvidas quanto ao suprimento de alimentos da China, apesar de Pequim dizer que tem mais que o suficiente. Isso após a importação recorde de grãos em 2020. E uma tragédia na Indonésia, uma enfermeira lá morreu em um hospital apenas dias depois de tomar a primeira dose de uma vacina feita na China. Bem-vindo ao China em Foco. Eu sou Tiffany Maier. Pequim chama a medida do presidente Biden de se dissociar mais de não realista. Isso depois que Biden assinou uma ordem executiva para ser menos dependente da China. Juliette Song, da NTD, traz mais. Pequim está revidando os esforços de Washington para cortar sua dependência da China, chamando-os de não realistas. Isso após o presidente Biden assinar uma ordem executiva na quarta-feira. Embora não mencione a China diretamente, visa levar as cadeias logísticas de produtos, como terras raras e itens farmacêuticos, para fora da China. Não deveríamos ter de confiar em um país estrangeiro, especialmente um que não compartilha de nossos interesses ou valores, para proteger e sustentar nosso povo durante uma emergência nacional. Atualmente, os Estados Unidos dependem da China para diversos bens estratégicos. Sem eles, diversas indústrias poderiam parar de produzir. Como exemplo, os metais de terras raras. Esses minérios são usados na construção de caças, computadores e celulares, entre outros. E atualmente, 80% das terras raras da América vem da China. Pequim está supostamente considerando limitar suas exportações de terras raras para os Estados Unidos. Seria um grave problema para suas indústrias internas. A América também depende da China para quase 90% de certos produtos médicos. A ordem executiva de Biden visa fechar essas brechas. Começaria uma revisão de 100 dias de 4 produtos críticos: semicondutores, produtos farmacêuticos, metais de terras raras e baterias de grande capacidade. A ordem também pede às agências federais que iniciem uma revisão de 1 ano de 6 setores-chave, incluindo áreas como defesa, saúde pública e tecnologia da comunicação. Para fortalecer as cadeias produtivas, Biden disse que os Estados Unidos aumentariam sua produção doméstica e trabalhariam com aliados para fornecimentos alternativos. Agora, para as políticas do presidente Biden quanto à China, o que ele fez até agora? A equipe de Biden disse repetidamente que não está com pressa quanto à China. Alguns especialistas estimam que podem levar até 8 meses até que a administração finalize suas políticas, mas algumas ações importantes até agora podem ajudar a vislumbrar direções futuras. A diplomata de Taiwan nos Estados Unidos foi convidada para a posse de Biden. É a primeira vez que Taiwan foi formalmente representada em um juramento presidencial, desde que os Estados Unidos estabeleceram relações com a China comunista e cortaram laços com Taiwan. O governo também intensificou atividades no Mar do Sul da China para combater as ambições de Pequim na região e apoiar Taiwan. E na quarta-feira, Biden assinou uma ordem executiva. A Casa Branca disse que a ordem não tem como alvo nenhum país e revisará as vulnerabilidades da cadeia produtiva, mas as medidas adiante poderiam incluir a redução de dependência industrial da China para produtos críticos. Algumas dessas medidas já foram tomadas pelo governo Trump. Quanto aos direitos humanos, o Departamento de Estado sob Biden reafirmou que a repressão do PCC à população uigur é genocídio. Biden também prometeu que haveria repercussões para o regime chinês, mas ainda não tomou medidas específicas ou ofereceu qualquer plano concreto. Ele diz que primeiro se concentrará em questões domésticas. Biden assinou 15 ordens executivas horas após ser empossado. Elas reverteram algumas das principais políticas de Trump, mas nenhuma delas endereçava a China. Mas também nesse período, 3 gigantes chinesas das telecomunicações pediram à Bolsa de Valores de Nova York para repensar sua exclusão planejada. As 3 foram alvo de uma ordem executiva de Trump proibindo americanos de investir em empresas chinesas com laços militares. Segundo o veto, investidores americanos deveriam parar de comprar ativos em listas negras a partir de 11 de janeiro. Mais uma semana após a posse, o governo Biden disse que prorrogaria o prazo. Americanos ainda podem investir nessas empresas até maio deste ano.
Na mesma época, Biden revogou uma lei da era Trump que exigia que escolas americanas relatassem suas relações com os institutos Confúcio financiados por Pequim. São instituições de ensino patrocinadas pelo regime chinês, foram acusadas de espalhar propaganda pró-PCC nos campi dos Estados Unidos. Além disso, Biden também interrompeu o esforço de Trump para banir aplicativos chineses como WeChat e TikTok. Trump acusou os dois aplicativos chineses de coletar dados de americanos. Os dados correm risco de serem entregues ao PCC, o que levou a preocupações de segurança nacional. Também no campo da tecnologia, senadores republicanos postergaram a confirmação da indicada de Biden para a secretária do Comércio no início do mês. Isso porque ela se recusou a dizer se manteria a gigante chinesa ligada aos militares Huawei em uma lista negra comercial dos Estados Unidos. Biden também tem que decidir o que fazer com muitas das ordens executivas de Trump que ainda estão por ser implementadas, incluem possivelmente proibir investimentos na firma chinesa de pagamentos digitais Alipay e em empresas de tecnologia como Tencent, TikTok e WeChat e sancionar entidades financeiras envolvidas na repressão do PCC a Hong Kong, entre outras. As importações de grãos da China em 2020 quebraram recordes, isso contradizendo as alegações de Pequim de que não há escassez de alimentos na China. Dados divulgados pela alfândega chinesa mostram que no ano passado o país importou 142 milhões de toneladas de grãos. É a primeira vez que a exportação de grãos excede 140 milhões de toneladas. Também há um aumento de quase 30% comparado ao ano anterior. A importação de milho mais que dobrou. A estatística põe em dúvida uma das narrativas de Pequim sobre alimentos. Apesar de graves enchentes e outros desastres naturais na China no ano passado, o regime comunista alega que a produção agrícola chegou a altas históricas em 2020. Mas fazendeiros por toda a China relataram fracassos produtivos e safras muito reduzidas. A escassez de alimentos na China parece estar piorando nos últimos anos. Em 2014, a China se tornou o maior importador de comida do mundo. Desde 2015, a China importou mais de 100 milhões de toneladas de grão por ano. As estatísticas oficiais de Pequim sempre foram questionadas. Muitos creem que a verdadeira situação pode ser ainda pior. Além de desastres naturais, a corrupção está piorando ainda mais a escassez alimentar. Em 2020, a Comissão Central do PCC para Inspeção Disciplinar emitiu um documento declarando que, citando, a corrupção no setor agrícola é alarmante. Já em 2013, o líder do PCC, Xi Jinping, disse, citando, em 4 anos, muitos incidentes ocorreram na Reserva Agrícola Nacional. Xi se referia a oficiais corruptos roubando safras e vendendo-as por lucro. 80% das empresas chinesas retiraram seus pedidos de entrada no mercado de ações da China. Isso depois que as autoridades chinesas pediram que enviassem seus registros contábeis para inspeção. Segundo a mídia chinesa, a agência reguladora do mercado de ações local, a Associação de Valores Mobiliários da China, realizou fiscalizações aleatórias no mês passado. A ação alvejava empresas solicitando ofertas públicas iniciais ou IPOs. É uma etapa importante para empresas adentrarem bolsas de valores e adquirirem capital do público. De mais de 400 empresas, 20 foram selecionadas para as fiscalizações aleatórias. Até quarta-feira, 16 dessas 20 haviam removido suas solicitações antes mesmo do início da inspeção. Entre as mais de 300 outras empresas que não foram selecionadas, 16 também removeram seus pedidos de IPO. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse à imprensa que as firmas removeram seus pedidos para evitar punições. Isso porque muitas vezes fazem o que chamou de declarações irregulares em seus balanços e relatórios. Durante anos, esforços estrangeiros para verificar auditorias de empresas chinesas também enfrentaram problemas. Notoriamente, empresas desejando comercializar nos Estados Unidos passam pela inspeção financeira da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Sem a aprovação do departamento, as empresas não podem abrir capital no mercado americano. A maioria das empresas estrangeiras cumpre a regra, mas a lei chinesa impede que registros de auditoria saiam da China. Como resultado, as autoridades americanas não podem inspecionar as auditorias de empresas chinesas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Em dezembro, o então presidente Donald Trump assinou a Lei de Responsabilidade de Empresas Estrangeiras, impediria que empresas estrangeiras fossem negociadas no mercado de ações dos Estados Unidos se recusassem a enviar suas auditorias. Se a lei entrar em vigor como foi elaborada, provavelmente levará muitas empresas chinesas a sair das bolsas dos Estados Unidos nos próximos anos.
Uma enfermeira na Indonésia morreu depois de receber uma dose de vacina contra o vírus do PCC feito na China. O jornal malaico China Press informou na quarta-feira que a enfermeira de 33 anos na cidade de Blitar, na Indonésia, testou positivo para o vírus apenas 9 dias depois de receber uma dose da vacina da farmacêutica chinesa Sinovac. A enfermeira, chamada Ernikusuma Sukimai, só recebeu a primeira dose das 2 da vacina. Recebeu no final de janeiro. Antes que ela pudesse receber a segunda injeção, desenvolveu febre, falta de ar e tosse. Uma semana após a dose, ela foi internada em uma UTI. Uma semana depois, ela morreu de complicações ligadas ao vírus. O Ministério da Saúde da Indonésia não comentou se sua morte poderia estar ligada à vacina. Só lembrou às pessoas que o corpo só desenvolve imunidade ao vírus após a segunda dose. Preocupações com a segurança de vacinas vêm surgindo na China há uma década. Escândalos com vacinas contaminadas lá causaram, em alguns casos, efeitos colaterais graves, deficiências e até mesmo morte. A questão voltou aos holofotes recentemente, quando uma certa vacina chinesa listou mais de 70 possíveis efeitos colaterais em suas instruções de uso. A China tem exportado vacinas contra o vírus do PCC para dezenas de países nos últimos meses, empregando o que as autoridades chamaram de diplomacia das vacinas, efetivamente competindo contra seus rivais ocidentais. Mas nenhuma das vacinas chinesas foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde para uso emergencial, em parte porque seus dados de ensaios clínicos não estão completos. Pesquisas mostram que a confiança global nas vacinas chinesas também está caindo. Segundo mídias de Taiwan, uma pesquisa divulgada na terça-feira revelou que apenas 1,3% dos taiwaneses aceitariam uma vacina chinesa. A gigante americana AT&T está, entre aspas, colocando lucro acima dos direitos humanos, isso de acordo com o ex-subsecretário do Departamento de Comércio, Corey Stewart. Na quarta-feira, Stewart verificou alegações de que o vice-presidente executivo sênior da AT&T solicitou que uma empresa controlada pelos militares chineses não entrasse em uma lista negra dos Estados Unidos. A acusação veio de um relatório da National File que aponta que a AT&T pressionou o Departamento de Comércio a manter a empresa chinesa de telecomunicações China Telecom fora da lista de entidades. A lista de entidades endereça empresas estrangeiras envolvidas em violações de direitos humanos ou riscos à segurança nacional. Stewart diz que através da China Telecom, o regime chinês tem usado tecnologia de telefonia para espionar minorias e enviar suas informações para a polícia estadual. A AT&T está envolvida em uma joint venture com a China Telecom e a empresa admitiu que não queria que a China Telecom fosse sancionada. Declarou a Fox News citando: sem um relacionamento com uma empresa de comunicações chinesa licenciada, nenhum provedor não chinês pode servir empresas americanas operando na China. Além das violações de direitos humanos, há também preocupações de segurança nacional quanto à China Telecom. No ano passado, o presidente Trump emitiu uma ordem executiva proibindo investimentos americanos em empresas ligadas ao exército chinês. Ele acreditava que essas empresas poderiam espionar os americanos. A China Telecom estava entre elas, mas a AT&T não é a única empresa que supostamente pôs lucro acima de direitos humanos. Também está ocorrendo com uma empresa sueca. No mês passado, a gigante sueca de telecomunicações Ericsson se declarou contra a proibição local da Huawei. Isso apesar da firma chinesa ser a principal concorrente da Ericsson. Uma pesquisadora do American Enterprise Institute diz que isso é porque a Ericsson tem participações no mercado chinês. Sua análise mostra que a receita da Ericsson no mercado chinês é cerca de 8% de seu faturamento. O Departamento de Estado, sob o presidente Trump, acusou a Huawei de fornecer informações usadas para abusos de direitos humanos ao regime chinês. E no Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson não está se juntando a um boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Isso depois que um líder da oposição perguntou se Londres se distanciaria do evento devido aos abusos de direitos humanos chineses. Hoje, milhões de uigures na China vivem com medo, sob um regime cruel. A BBC, a mídia internacional e as ONGs de direitos humanos estão todas noticiando sobre campos de trabalho forçado, mulheres sendo estupradas e esterilizadas, e famílias sendo separadas. Esse é um genocídio acontecendo diante de nossos olhos. Então, o primeiro-ministro concorda comigo que, a menos que a China acabe com este genocídio, a Grã-Bretanha e a delegação olímpica devem boicotar os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim no ano que vem? Os uigures são uma minoria étnica da região de Xinjiang, no oeste da China.
Relatórios apontam que o regime chinês encarcerou mais de 1 milhão deles em campos. Respondendo à pergunta, Johnson disse que o Reino Unido está trabalhando com aliados para responsabilizar a China por problemas de direitos humanos, mas que ele não está se comprometendo a boicotar eventos. Normalmente não somos a favor de boicotes esportivos nesse país, senhor orador, e essa tem sido a posição de longa data deste governo. Pequim sediará os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até a próxima.